Como gerenciar o risco de tomar risco no mercado? O John pergunta. Basicamente, você tem duas formas de gerenciar o seu risco. Primeiro, quer dizer, todas as duas formas chama-se alocação. A primeira é a alocação macro, quanto que você vai colocar de risco no mercado. Então você tem 100%, o todo dos seus investimentos são 100%. Se você vai tomar risco, quanto desse 100% você vai tomar de risco? Ah, vou tomar 20%. Você já está gerenciando o teu risco. Por que você não toma 50%? Ah, porque 50% é muito. Eu não quero tomar tanto risco. Isso já é o primeiro nível de gerenciamento de risco e o mais importante. Tá? E o mais importante, né? Que é a tua alocação macro. Quanto mais risco você quiser tomar no mercado, maior será, desse 100%, maior será o tamanho da tua alocação em risco. Isso é direto, né? Tanto que, para mim, a alocação macro ela se sobrepõe à necessidade de diversificação. Simples assim. Né? Tem gente que fala assim, tem que diversificar a renda variável, não pôr todos os ovos na mesma cesta. Tá. Nós estamos falando de qual percentual de ovos? 50%, 60%, 70% da sua alocação? Tá, mas eu vou pôr 70% em renda variável, aí eu vou diversificar a renda variável para não correr tanto risco. Cara, então por que você não põe só 50%? Você já está correndo menos risco. Então põe 30%, 20%. Já é menos risco, muito menos risco. Então a alocação macro ela se sobrepõe à tua necessidade de diversificação. Tá? A partir daí você tem um outro gerenciamento de risco, que é dentro do próprio risco. Então, peraí, vamos lá, peguei 50% do meu dinheiro e vou pôr em risco. Tá bom. Quando a gente fala de risco, renda variável, aí a gente inclui fundo imobiliário, ações, isso é renda variável, isso é risco. Tá. Dentro desse escopo agora, essa concentração que eu vou colocar aqui em risco, quanto eu vou pôr de Vale, Petro, Usiminas, Gerdau? Ah, eu vou pôr 80% de Vale. E depois eu vou pôr mais 10% em Petro e 10% em Gerdau. Vou ter essas três. Ora, se você colocou dentro do teu risco 80% de Vale, o que é isso? Você já assumiu um risco lá em cima. Qual é o teu risco? Minério, China. Acabou. Tá? Ah, mas eu tomei muito risco? Tomou. Mas você sabe exatamente onde está teu risco. Então, se você fez uma análise, sabe, tá olhando para a China, tá olhando para minério, tá tudo bem. Qual é o teu nível de risco? Para mim é baixo. Você já sabe por onde você está olhando. O que é risco? Risco é você assumir uma posição sem saber absolutamente nada do que pode acontecer. Isso é risco. As pessoas olham para a renda variável e dizem, não, é risco. Peraí, calma. Como assim é risco? Você sabe o que vai acontecer com a ação, com a empresa, para onde ela está indo? Se você tem minimamente esse conhecimento, o teu risco vai diminuindo. A partir do momento que você consegue ter esse conhecimento, o teu risco vai sendo reduzido. Por quê? Porque você reduz risco com o conhecimento, sabendo exatamente o que você está falando, o que você está fazendo. Ok? Por exemplo, saltar de paraquedas é arriscado? Se você perguntar para mim, eu vou falar assim, não é? É. Agora, e para aquele cara que já fez 2.000 saltos? Ele vai falar o quê? Não, já fiz 2.000 saltos, cara, estou aqui. Eu sei exatamente o que é preciso fazer. Por quê? Para ele, o gerenciamento de risco é feito. Ele sabe o que ele tem que fazer. Como dobrar o paraquedas, o que pluga, não sei, aonde. Para ele, né? Eu moro perto de um aeroclube. E tem volta e meia, tem um avião amarelinho. A gente chama aqui em casa de amarelinho. O amarelinho decolou. O cara é louco, alucinado. A gente tem um show particular toda vez que o cara resolve pilotar. É um monomotor e ele faz pirueta, fica brincando lá em casa, perto do aeroclube. E aí a gente sai, fica ali na nossa varanda e fica vendo ele fazer as loucuras dele. Pra gente, eu chamo... O cara é louco. Mas e pra ele? Pra ele é normal, cara. Por causa do gerenciamento de risco dele. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. E quando você compra uma ação, é isso que você precisa buscar, saber o que eu tomei aqui. Qual é o meu risco de ter esse negócio? Quando você está ciente disso, quando você está presente para isso, você vai diminuindo o teu risco. Ao ponto de que você sabe exatamente essa posição, se der errado, se eu perder dinheiro, vai ser exatamente isso daqui que pode acontecer, fazendo com que eu perca dinheiro. É exatamente. Quando você sabe disso, qual é o teu gerente? Eu tenho 80% de vale. Tá bom, beleza. Você sabe exatamente qual o risco que você está correndo. China, soft landing, preço do minério para baixo, você sabe exatamente. Uma vez que você, então, tem esse risco já mapeado, acabou. Você pode pôr 80% em vale. Você já mapeou, você já reduziu, você já definiu o teu risco lá atrás primeiro, né?
quanto que iria para o risco. O segundo ponto, o segundo passo é colocar dentro da microalocação, né? Você tem a macro, a alocação macro, depois você tem a micro. Dentro da microalocação, aonde você tem uma certeza maior do negócio, conhece mais, você reduziu o seu risco. Agora, como é que difundem para você que você precisa reduzir risco? Você vai, a parte de renda variável, você compra 1.627 ativos diferentes, e aí a partir daí você já diluiu tudo, 1.768 ativos em 97 mercados diferentes. Pronto, agora você diluiu o seu risco. Cara, é impossível alguém conseguir cobrir tudo isso e é impossível alguém ganhar dinheiro com tudo isso. Então, essa pergunta foi sensacional, tá? Porque o gerenciamento de risco ele vem dessas duas formas, da alocação, macro e micro. A macro vai do seu feeling. Ai, cara, eu acho que tá barato. Pô, eu tô com 20% aqui, mas eu vou passar esse trem para 50%, porque tá barato. E a micro? Vale. Como é que será que vai? Para onde vai o minério? Para onde vai a China? Vou começar a pesquisar isso. Vou ver podcast, vou ver quem está falando disso. Eu vou ver quem está olhando efetivamente para isso e tal, para me dar uma luz, para eu tentar projetar. E a partir daí você reduzir o seu risco. Beleza?